No início de agosto de 1990, os Estados Unidos e uma coalizão aliada de ao menos 42 países se depararam com Saddam Hussein expansionista invadindo o vizinho e aliado americano Kuwait, que ocupou totalmente o país em 2 dias. Inicialmente, o Iraque administrou o território ocupado sob um governo fantoche conhecido como República do Kuwait, antes de prosseguir com uma anexação total, na qual o território soberano do Kuwait foi dividido. Buscando suprimir a invasão, a coligação do Ocidente iniciou uma operação em 2 fases principais: a Operação Escudo do Deserto e a Operação Tempestade no Deserto, que começou com a campanha de bombardeios aéreos contra o Iraque em 17 de janeiro de 1991, com as melhores tecnologias existentes na época, incluindo bombardeiros furtivos. A força-tarefa, conhecida como Normandia, composta por 9 helicópteros AH-64 Apache do 101º Regimento de Aviação do Exército dos Estados Unidos e o 101º Assalto Aéreo, acompanhados por 4 helicópteros de operações especiais MH-53 Pavelaw da Força Aérea Americana, voando rápido e baixo, abriram fogo contra locais de alto valor no Iraque por volta das 2h36 da manhã. Depois que seus 27 mísseis Hellfire destruíram os radares iraquianos, os Apaches seguiram através do disparo de ao menos 100 foguetes Hydra 70 que derrubaram os canhões antiaéreos associados do Iraque. O ataque criou uma lacuna de 30 quilômetros na rede de defesa inimiga, abrindo um corredor através do qual os caças F-15E Strike Eagle da Força Aérea Americana, apoiados pelos EF-111 Ravens, correram para o espaço aéreo iraquiano praticamente sem oposição alguma, seguidos por centenas de aeronaves de asa fixa e mísseis de cruzeiro da Força Aérea, da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais e de toda a coalizão. Operando a todo vapor, as forças aéreas dos Estados Unidos e aliados atacaram as posições e linhas de abastecimento iraquianas. Ataques massivos de bombardeiros B-52 e lançamentos de panfletos de guerra psicológica quase igualmente devastadores contribuíram e muito para minar a vontade de lutar dos iraquianos. 39 dias depois, em 24 de fevereiro, começou a Guerra Terrestre. Horas antes do início da ofensiva, equipes especiais de reconhecimento do 5º e 3º Grupos e Forças Especiais Aerotransportadas, os Airbornes, Primeira Força Especial, voando para fora da cidade militar saudita de Khalid King em helicópteros especialmente configurados, foram enviadas para trás das linhas inimigas iraquianas para coletar informações sob ciência do então presidente na época, George W. Bush, o pai. Iniciando o ataque principal com mau tempo, o 18º Corpo Aerotransportado rapidamente contornou o flanco direito aberto do exército iraquiano. Simultaneamente, as forças americanas e aliadas no leste atacaram diretamente ao norte em direção à cidade do Kuwait. A Brigada Tigre, a 1ª e 2ª Divisão Blindada, apoiando unidades do Corpo de Fuzileiros Navais, avançou diretamente para o norte a partir da Arábia Saudita, através dos campos de petróleo do Kuwait em chamas, incendiados pelos iraquianos em retirada. No meio da tarde do primeiro dia de batalha, elementos das 101ª e 82ª Divisões Aerotransportadas estavam profundamente dentro do Iraque, em um caso, apenas 40 quilômetros ao sul do rio Eufrates. Devido à velocidade do avanço aliado, o 7º Corpo de Exército iniciou seu ataque antes do previsto no início da tarde do dia 24 de fevereiro, penetrando nos campos minados à sua frente. Os soldados norte-americanos da 1ª Divisão de Infantaria invadiram as posições iraquianas em poucas horas. As tropas iraquianas, então cansadas, famintas e agredidas física e psicologicamente, começaram a se render em massa. No dia seguinte, a 1ª Divisão Blindada esmagou rapidamente a 26ª Divisão de Infantaria iraquiana, enquanto o 7º Corpo de Exército girava para o leste. Superando o inimigo com tiros de tanques precisos e auxiliados por helicópteros Apache,
O 7º Corpo de Exército atingiu então a divisão Medina no início da tarde do dia 27 de fevereiro. Na então conhecida Batalha de Medina Rid, a 1ª Divisão Blindada descobriu uma tentativa de emboscada iraquiana e destruiu mais de 300 tanques inimigos, a maioria do tipo soviético T-72. Com o 7º Corpo preparado para esmagar o restante das unidades da Guarda Republicana, apenas a declaração de cessar-fogo salvou os iraquianos, quando, 2 dias após o cessar-fogo, elementos da divisão Hammurabi da Guarda Republicana enfrentaram a 1ª Brigada, 24ª Divisão de Infantaria, logo ao norte da Rodovia 8. Os iraquianos perderam então mais de 185 veículos blindados e 400 caminhões em poucas horas, na conhecida Estrada da Morte, após um intenso bombardeio. Em 100 horas, as forças terrestres dos Estados Unidos e aliadas no Iraque e no Kuwait derrotaram decisivamente o inimigo perigoso e endurecido pela batalha. Durante as operações aéreas e terrestres, as forças dos Estados Unidos e aliados destruíram mais de 3.000 tanques, 1.400 blindados de transporte de pessoal e 2.200 peças de artilharia, juntamente com inúmeros outros veículos. Isto foi conseguido ao custo para os Estados Unidos de 96 soldados ceifados em combate, 2 em decorrência de ferimentos e 105 mortes não hostis. A execução bem-sucedida da Operação Tempestade no deserto foi o resultado de meses de treinamento com os aliados da coalizão e validou a solidez da doutrina da Batalha Aérea Terrestre Americana. O sucesso da Batalha Ar-Terra foi desenvolvida após a Guerra do Vietnã para a guerra convencional e orientada para o teatro europeu, mas testada durante a Operação Tempestade no deserto. O desempenho do exército americano também justificou investimento em novos equipamentos militares considerados de alta tecnologia para a década de 1980, incluindo os 5 grandes, como tanques Abrams, helicópteros de ataque Apache, veículos de combate Bradley, helicópteros utilitários Black Hawk e os lendários sistemas e mísseis antiaéreos Patriot. A Operação Tempestade no deserto deu início ao que é comumente referido como a Primeira Guerra Espacial. Isso porque foi a primeira grande operação militar a fazer uso extensivo de capacidades espaciais. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do Área Militar, como camisetas do Mossad, dos foguetes da SpaceX, de caças de combate e muito mais. Então acesse mapenca.com/área militar e confira as novidades. Agradeço imensamente a sua presença em cada um dos nossos vídeos aqui no Área Militar. E se gostou, então não perca tempo, curta o vídeo, se inscreva e ative a notificação.